Esta é uma crônica de guerra geopolítica, expandida em 40 passagens densas, que narra a escalada de tensão entre Washington e Copenhague sob o espectro de uma conquista territorial sem precedentes na era moderna. O gelo em chamas, a ofensiva de Washington pela relíquia do Ártico. O silêncio milenar das geleiras da Groenlândia foi subitamente estilhaçado não pelo degelo climático, mas pelo eco metálico das ambições imperiais que emanam da Casa Branca. Donald Trump, o arquiteto de uma nova ordem global baseada na força e na transação bruta, fixou seu olhar predador sobre a maior ilha do mundo, transformando uma massa de gelo estratégica no epicentro de uma possível terceira guerra mundial. O que começou como uma proposta comercial bizarra evoluiu, em questão de dias, para um ultimato militar que faz tremer as estruturas de vidro da diplomacia internacional. A Dinamarca, guardiã histórica deste território autônomo, viu-se subitamente na mira de seu aliado mais poderoso, enfrentando uma escolha que parece saída dos anais das guerras de conquista do século XIX. A proposta de compra, lançada por Trump com a sutileza de um bombardeio de saturação, não é apenas um negócio imobiliário em escala planetária, é a afirmação de que, sob o seu comando, o mapa do mundo é um tabuleiro de war onde os títulos de propriedade são escritos com sangue e petróleo. O terremoto geopolítico provocado por essa intenção ameaça implodir a OTAN, a espinha dorsal da defesa ocidental, colocando em lados opostos do campo de batalha nações que juraram proteger umas às outras até a morte. A aliança militar, criada para conter o avanço soviético, agora enfrenta sua maior ameaça interna. O desejo incontrolável de seu líder de anexar um território soberano à força, transformando o Ártico em uma zona de guerra direta entre democracias irmãs. Trump não se limitou a oferecer trilhões de dólares, ele brandiu a espada da invasão, sugerindo que, se Copenhague não aceitasse o acordo do século, a bandeira americana seria cravada no solo congelado através do poder de fogo. Essa retórica de conquista transformou a Groenlândia em uma fortaleza sitiada, onde o som dos quebra-gelos americanos no horizonte ressoa como os tambores de uma marcha fúnebre para a soberania dinamarquesa. O direito internacional, esse frágil castelo de cartas construído após os horrores de 1945, está sendo testado até o seu ponto de ruptura pelas exigências de Washington. Embora a ONU tenha estabelecido parâmetros para a transição de territórios, essas regras foram desenhadas para um mundo de diplomacia e consenso, e não para o apetite voraz de uma superpotência que decidiu ignorar qualquer obstáculo legal em sua busca por hegemonia total. A Groenlândia deixou de ser uma terra de auroras boreais para se tornar o prêmio final em uma corrida armamentista pelo controle do topo do mundo, onde os recursos minerais escondidos sob o gelo valem mais do que a paz global. O tom de guerra é onipresente. Cada palavra vinda do salão oval carrega o peso de uma declaração de hostilidade, tratando a ilha não como uma comunidade de seres humanos, mas como um ativo militar essencial para o domínio dos mares do norte. A tensão dentro da OTAN atingiu níveis de alerta máximo, com capitais europeias observando, horrorizadas, a possibilidade de um conflito fratricida entre os Estados Unidos e um dos fundadores da aliança. O suspense é sufocante. Nas bases militares do Ártico, o dedo de soldados dinamarqueses e americanos repousa sobre o gatilho, enquanto políticos tentam, desesperadamente, evitar que a ganância territorial se transforme em uma conflagração aberta. Trump encara a resistência dinamarquesa não como um ato de soberania, mas como um insulto pessoal e um entrave à segurança nacional dos Estados Unidos, o que justifica, em sua lógica, o uso da força. A ilha, situada entre a América do Norte e a Europa, é a chave para o controle dos novos canais de navegação que surgem com o degelo, e Washington não está disposta a deixar essa chave nas mãos de uma nação pequena e teimosa. O espectro da invasão paira sobre os fiordes da Groenlândia como uma nuvem de tempestade que se recusa a dissipar, alimentada pela certeza de que o poderio militar americano pode subjugar qualquer defesa local em horas. Ameaçar um aliado da OTAN com uma invasão é cruzar um rubicão diplomático de onde não há retorno, sinalizando que a era das alianças baseadas em valores deu lugar à era da ocupação baseada em interesses.
Copenhague, outrora uma voz de estabilidade e paz, agora se vê obrigada a mobilizar sua diplomacia e possivelmente suas forças de defesa para proteger um território que é parte intrínseca de sua identidade nacional. O drama de um país pequeno sendo acuado por um gigante é o roteiro de uma tragédia clássica, onde a justiça é sacrificada no altar da conveniência estratégica e da força bruta. A proposta de compra, embora permitida sob certas condições raras pelo direito internacional, torna-se uma aberração quando acompanhada por ameaças de coerção militar e isolamento econômico. O mundo assiste a uma transação que se assemelha mais a uma extorsão de gangue do que a um tratado entre nações civilizadas, elevando a tensão global a níveis que lembram os piores dias da crise dos mísseis em Cuba. A Groenlândia, com sua imensidão branca e solitária, tornou-se o tabuleiro onde o destino do sistema internacional será decidido, ou a lei prevalece, ou a vontade do mais forte redesenha as fronteiras do planeta. O tom de guerra nas declarações de Trump sugere que ele vê a ilha como o seu Sudetos, um território que deve ser absorvido para satisfazer a necessidade expansionista de uma potência em transformação. O suspense militar aumenta com o relato de movimentações de frotas americanas no Atlântico Norte, realizando exercícios que parecem simulações de desembarque em praias congeladas, enviando uma mensagem clara de intimidação. A Dinamarca, embora tecnicamente protegida pelo artigo 5º da OTAN, encontra-se no paradoxo cruel de pedir proteção contra o próprio país que deveria ser seu maior protetor. A possibilidade de um país adquirir o território de outro por meio de uma venda forçada evoca memórias sombrias de eras imperiais que se acreditava terem sido enterradas com o fim das grandes guerras coloniais. O negócio, proposto por Trump é, na verdade, um cerco psicológico destinado a quebrar a vontade dos governantes dinamarqueses e forçá-los a ceder a joia da coroa de seu reino. Dentro dos quartéis da OTAN, o clima é de velório. Oficiais de alta patente discutem em sussurros como reagir caso os tanques americanos avancem sobre o território de um aliado, uma situação que destruiria a credibilidade de qualquer defesa coletiva ocidental. A Groenlândia é o ponto de ruptura de uma ordem mundial que sobreviveu por 80 anos, mas que agora parece estar sangrando sob o ataque de seu próprio criador. Trump insiste que a aquisição é uma necessidade vital contra as investidas da Rússia e da China no Ártico, usando o medo do inimigo externo para justificar a agressão contra o amigo interno. Essa tática de guerra híbrida, onde a economia e a ameaça de invasão se fundem em um único golpe, deixa a comunidade internacional paralisada e incapaz de oferecer uma resposta coerente. A população da Groenlândia assiste a esse jogo de titãs com uma mistura de pavor e indignação, sentindo-se como uma mercadoria sendo leiloada em uma praça pública onde o martelo do leiloeiro é um míssil de cruzeiro. A autonomia que conquistaram com tanto esforço corre o risco de ser esmagada sob o peso da administração americana, que busca converter a ilha em uma base militar gigante e um campo de mineração sem fim. O suspense sobre o próximo passo de Washington mantém os mercados financeiros em polvorosa, pois uma crise entre os Estados Unidos e a Dinamarca afetaria não apenas a segurança, mas toda a estabilidade comercial do bloco europeu. A guerra de palavras está prestes a se tornar uma guerra de atrito, com sanções e bloqueios sendo considerados como ferramentas para forçar a capitulação de Copenhague. Donald Trump, em sua visão de mundo polarizada, não aceita o não de uma nação que ele considera dependente e irrelevante perante o poderio americano, o que intensifica o risco de um erro de cálculo militar fatal. O drama atinge seu clímax quando o presidente cancela visitas oficiais e isola diplomaticamente a Dinamarca, tratando-a como um adversário hostil em vez de um parceiro histórico. O Ártico, que por décadas foi uma zona de baixa tensão e cooperação científica, tornou-se agora um campo de batalha simbólico e potencial, onde o gelo pode ser tingido de vermelho a qualquer momento. A ameaça de invasão da Groenlândia não é um blefe para quem conhece a determinação de Trump em realizar seus objetivos, e cada dia que passa sem um acordo aproxima o mundo de um confronto direto. A história das compras de territórios, como a Louisiana ou o Alasca, é citada por Washington como precedente, mas ignora-se o fato de que essas transações ocorreram em um contexto onde a autodeterminação dos povos não era um pilar do direito. Hoje, a tentativa de comprar milhões de quilômetros quadrados sem o consentimento dos habitantes é vista como um crime de agressão política que pode incendiar o continente. O suspense na ONU é palpável, com diplomatas tentando desesperadamente redigir resoluções que reafirmem a integridade territorial dinamarquesa sem provocar a fúria ruidosa do gigante americano.
O tom de guerra infiltrou-se nos discursos, e a linguagem da cooperação foi substituída pela gramática do ultimato, criando um clima de pré-conflito que não se via desde os tempos mais sombrios do século passado. A Groenlândia, isolada e vasta, prepara-se para o pior, com suas pequenas forças de defesa em estado de prontidão e sua liderança política buscando apoio em Bruxelas e Berlim contra o avanço de Washington. A ironia de que a ameaça venha da Terra dos Livres não passa despercebida por aqueles que agora temem pela própria liberdade e integridade de seu solo. A estratégia de Trump de pressão máxima foi transplantada do Irã e da Coreia do Norte para o coração da Escandinávia, provando que ninguém, nem mesmo o aliado mais leal, está a salvo das ambições territoriais do império. O drama de uma democracia sob ataque de outra é o sinal definitivo de que as velhas regras foram rasgadas e que vivemos em um tempo de anarquia geopolítica onde apenas a força bruta dita as leis. A OTAN, paralisada e dividida, vê sua estrutura ruir à medida que membros europeus começam a questionar se devem se armar contra os Estados Unidos para defender a Dinamarca de uma agressão injustificada. A Groenlândia tornou-se o rastilho de pólvora que pode detonar toda a arquitetura de segurança construída sobre as cinzas de Berlim e Hiroshima. A cada nova declaração, o suspense aumenta. Será que Trump enviará os fuzileiros navais para garantir a ilha antes que outra potência o faça, ou será que ele usará o estrangulamento econômico até que Copenhague implore para vender o território? O tom de guerra sugere que a paciência de Washington é curta e que a decisão de tomar o que deseja já foi tomada no fundo dos bunkers de comando. Os céus do Ártico estão agora repletos de voos de reconhecimento e sombras de bombardeiros que servem como lembrete constante de que o paraíso de gelo está sob vigilância e mira. A vida na Groenlândia mudou para sempre sob o peso desse cerco, transformando pescadores e caçadores em sentinelas de uma soberania que está sendo ameaçada por um amigo armado até os dentes. O conflito interno nos Estados Unidos também ferve, com generais e estrategistas divididos entre a obediência ao comando e o horror de iniciar uma guerra de anexação contra uma nação irmã no coração do Ocidente. O drama político em Washington adiciona uma camada extra de suspense, pois uma ordem de invasão poderia desencadear uma crise constitucional sem precedentes na história americana. Enquanto isso, a Dinamarca permanece firme, mas suas mãos tremem diante do poderio nuclear e convencional que a ameaça do outro lado do oceano, sabendo que a resistência pode significar a ruína. A Groenlândia é o símbolo de uma nova era de Realpolitik, levada ao extremo, onde as fronteiras são fluidas e o preço de uma nação é determinado pela vontade de um conquistador moderno. O suspense se arrasta pelas longas noites árticas, onde o brilho das estrelas é frequentemente ofuscado pelo reflexo das armas e pela luz das telas que trazem as últimas ameaças vindas de Washington. O mundo prende a respiração, ciente de que o primeiro disparo na Groenlândia não será apenas o início de uma invasão, mas o fim definitivo de uma era de paz relativa e o começo de uma era de ferro. A possibilidade de compra de territórios, embora tecnicamente existente, tornou-se o disfarce diplomático para uma política de pilhagem institucionalizada que visa garantir recursos para as próximas gerações de americanos à custa da paz atual. O tom de guerra de Trump removeu a máscara da diplomacia e revelou a face nua do poder que não conhece limites nem fronteiras morais. A OTAN corre o risco de se tornar uma nota de rodapé na história caso não consiga conter a agressividade de seu próprio líder, deixando a Dinamarca à mercê de uma invasão que redesenharia o equilíbrio de poder global. O drama da Groenlândia é o drama de todos nós, vivendo em um mundo onde a segurança de um lar pode ser revogada por uma necessidade estratégica súbita de uma superpotência. Os glaciares, que guardam segredos de eras passadas, agora testemunham a preparação para uma guerra que ninguém imaginava possível no século XXI, uma guerra por terra, gelo e orgulho. O suspense é a única certeza em um cenário onde a lógica comercial se fundiu com a fúria militar, criando um híbrido perigoso de ameaça e oferta que ninguém sabe como recusar sem sofrer as consequências. Trump acredita que a história o absolverá por garantir o futuro americano através da conquista do Norte, mesmo que isso signifique destruir as alianças que tornaram a América grande no passado. O tom de guerra é seu instrumento preferido, uma música dissonante que atordoa os adversários e os deixa incapazes de prever o próximo movimento em seu jogo de dominação total. Gelo em chamas, garantindo que o nome da Groenlândia seja para sempre associado a este momento de perigo existencial para a ordem democrática. O tom de guerra é o pano de fundo de uma era onde a diplomacia morreu e foi substituída pelo ultimato, transformando amigos em alvos e acordos em rendições.